Você já orou com todo o seu coração? Você já pediu algo a Deus com sinceridade, com fé, com lágrimas, e mesmo assim a resposta foi um pi, silêncio. Ou pior, não. Aquele não que corta, aquele não que desmonta, aquele não que faz você se perguntar: será que Deus realmente me ouviu? Será que Ele se importa com aquilo que eu estou vivendo? Será que eu fiz algo errado? Por que Deus permitiu isso? Porque a verdade é que ninguém está preparado para o dia em que Deus diz não. E se você já viveu um não de Deus na família, na sua saúde, nas finanças, no casamento, no ministério, nos sonhos, este vídeo é para você. Hoje eu quero te entregar uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, mas que transforma tudo quando finalmente cai no coração. A dor também faz parte do propósito, porque ela molda áreas que o conforto nunca tocaria. E ao longo desse vídeo você vai entender de forma simples e profunda por que o não de Deus não é rejeição, mas proteção e redirecionamento. E também como a dor revela caminhos que você talvez nunca escolheria, mas que Deus sempre viu como necessários. E também porque algumas orações não são respondidas como você espera. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te alinhando. E também nós vamos falar como esses desvios, que parecem perdas, eles se tornam exatamente o lugar onde o seu propósito amadurece. Esse vídeo não é sobre aceitar sofrimento passivamente. É sobre entender o movimento de Deus dentro daquilo que dói. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Beatriz Leitz, que eu sou PhD em aconselhamento cristão clínico aqui nos Estados Unidos. E ao longo aí de mais de uma década, eu venho aqui caminhando com as mulheres líderes, famílias, igrejas, e Deus sempre me ensinou algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a fé e a vida espiritual. As pessoas não quebram porque Deus diz não. Elas quebram porque não sabem interpretar esse não. E é isso que eu quero fazer com você neste vídeo, te ajudar a interpretar o silêncio, aquela porta fechada, o fim inesperado, não como rejeição, mas como direção de Deus. Porque quando você entende isso, algo muda para sempre dentro de você. Então vamos lá, vamos falar agora sobre a dor da oração não respondida. Você já viveu aquele momento em que orou com tudo o que tinha e mesmo assim Deus ficou em silêncio? É um silêncio que machuca, um silêncio que pesa, um silêncio que parece contradizer tudo aquilo que você acredita sobre Deus. Porque você sabe que Ele pode, você sabe que Ele tem poder e ainda assim Ele não fez. Esse é um tipo de dor que poucas pessoas têm coragem de admitir. Não é dor por causa da vida, é dor por causa de Deus. Ou pelo menos do que você acha que Ele está fazendo. A verdade é que existe uma fase na vida espiritual que ninguém te prepara, quando Deus diz não, ou quando Ele simplesmente não diz nada. E esse não pode vir de várias formas. A porta que não abre, o relacionamento que não restaura, a cura que não chega, a oportunidade que se dissolve, o sonho que parece morrer ali diante de você. E algo dentro do seu coração começa a implorar: Senhor, por favor, só me mostra que o Senhor está aqui. Mas parece que Ele está distante. Só que é aqui que começa a verdade mais profunda desse vídeo. Às vezes o não que dói é exatamente o sim que salva. E é justamente nesse ponto que muita gente perde a fé. Não porque não ama a Deus, mas porque não entende o caminho dele. E nesse ponto do processo, muitas mulheres chegam até mim completamente esgotadas. E é por isso que, na minha mentoria Conselhos do Mestre, eu sempre digo que o não de Deus não é um ponto final.
é um redirecionamento. Eu já acompanhei mulheres vivendo confusão, frustração, sensação de abandono espiritual, mulheres que não estavam perdidas, estavam feridas e juntas com conversas ainda profundas, e nós juntas com conversas profundas e uma direção bíblica madura, elas descobriram que o não era, na verdade, um convite de Deus para um caminho diferente e melhor. Porque quando você tem alguém te ajudando a interpretar espiritualmente aquilo que parece confuso, tudo muda. Na mentoria, durante as aulas ao vivo, eu escuto cada uma delas e nós vamos alinhando aquele olhar, a fé, o coração, até que a clareza vem. E quando vem, ela traz paz. Quando traz paz, ela traz direção. E quando traz direção, ela traz propósito. Então, se você sente que está exatamente nesse lugar, ferida por um silêncio, ou então confusa por uma porta fechada, talvez Deus esteja te chamando para isso também. A lista de esperas está aqui na descrição. Em breve nós vamos abrir uma nova turma e pode ser exatamente o que você estava buscando para reencontrar sua paz espiritual. Mas agora vamos então voltar aqui ao nosso tópico. Essa dor que você sente, ela não é falta de fé. Não é imaturidade e também não é a fraqueza espiritual, ela é humana. E a Bíblia está cheia desse tipo de dor. Ana orou anos por um filho. Davi pediu para não perder o filho e perdeu. Paulo implorou 3 vezes para que o espinho fosse removido e Deus disse não. Até Jesus no Getsêmani pediu, se possível, passa de mim esse cálice. E o pai manteve o plano original. Nenhum desses personagens estava sendo ali rejeitado, nenhum deles estava sendo esquecido, nenhum deles estava sendo punido, mas todos estavam sendo redirecionados. E é aqui que a gente precisa respirar fundo e ser honesta. Quando enfrentamos a dor de um não, a primeira sensação é sempre a de perda. Perda de controle, perda do plano, perda do que imaginávamos que seria. E essa perda nos deixa vulneráveis, inseguras, frustradas. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo na alma. O não de Deus atinge diretamente a nossa expectativa sobre como achamos que a vida deve funcionar. Você ora e imagina um caminho, você sonha e imagina um resultado, você planeja e imagina um futuro. E quando Deus diz não, é como se estivesse dizendo, filha, seu plano é bonito, mas não é o melhor. Só que no momento da dor a gente não consegue enxergar isso. Tudo que vemos é uma porta fechada, tudo que sentimos é a frustração, tudo que pensamos é, mas eu queria tanto, por que não podia ser? E é aqui que começa a parte mais complexa dessa experiência. O não de Deus revela não apenas o coração dele, mas revela o nosso também. Revela onde colocamos a nossa segurança, revela onde depositamos o nosso valor, revela qual história estávamos tentando escrever e de quem realmente acreditamos que era a caneta. A dor da oração não respondida não é apenas um momento de perda, é um momento de confronto espiritual. É quando Deus nos chama para olhar para Ele não como alguém que realiza nossos planos, mas como alguém que redesenha nossos caminhos. Muitas vezes, quando Deus diz não, Ele não está fechando um destino, Ele está nos salvando de um. Mas no início, na primeira ali camada, na primeira dor, tudo que sentimos é a frustração da porta que não se abriu. E é essa honestidade que eu quero trazer aqui. Porque antes da teologia, antes da explicação, antes do propósito, vem a dor. E Deus não ignora essa dor, Ele vê, Ele acolhe, Ele permanece mesmo quando parece ali o silêncio.
E é nesse silêncio que começa algo que quase ninguém fala, mas você sente. Você sente quando está orando e ao mesmo tempo você está lutando contra a vida, em áreas que parecem completamente travadas. Você está tentando manter o casamento em pé, mas a conversa não flui, o carinho não volta, a mudança não acontece e por dentro você pensa: Deus, eu estou tentando, por que nada melhora? Ou então você olha para o seu filho naquela fase, e a fase difícil ali não passa. Você ora para Deus acalmar o coração dele, tirar a rebeldia, trazer maturidade, mas parece que tudo piora antes de melhorar. Isso gera uma confusão tão grande na alma, porque você está fazendo tudo o que uma mulher cristã faz. Ora, lê, se dedica, tenta manter o coração no lugar e mesmo assim a vida te entrega o quê? Silêncio, pausa, nada acontecendo. Só que existe uma verdade difícil de entender, mas ela é muito libertadora. Quando finalmente ela cai ali no coração. Deus o move porque você está pronta para pedir, mas ainda não está pronta para receber. E isso não é punição, é uma proteção emocional, espiritual e até relacional. Psicologicamente, atrasos ativam novos gatilhos mais profundos. O medo de ser abandonada, o medo de não ser suficiente, o medo de errar, o medo de Deus estar decepcionado conosco. Por isso a demora, ela dói tanto. Ela toca feridas antigas que você nem sabia que estavam ali abertas. A espera, ela cutuca ali a carência, a espera cutuca os traumas de infância, a espera cutuca aquele sentimento de ninguém nunca me escolhe. E aí, sem perceber, você interpreta o silêncio de Deus com a lente das feridas humanas. Mas espiritualmente, a espera quase sempre tem um outro significado. Deus segurando você ali, olha, pelo braço, dizendo assim: filha, se eu te der isso agora, você vai se machucar. Talvez você esteja pedindo a restauração de um relacionamento, mas ainda não está curada da necessidade de ser aceita a qualquer custo. E se Deus restaurar agora, você volta a se anular inteira. Talvez você esteja pedindo uma resposta sobre o futuro, mas ainda está vivendo sob ansiedade e pânico. E se Deus abrir o caminho agora, você vai entrar nele carregando os mesmos medos. Talvez você esteja pedindo mudança financeira, mas ainda está ali, olha, emocionalmente presa a um sentimento de eu tenho que dar conta sozinha. E Deus sabe que isso não sustenta uma nova estação. Então ele para. Não para te machucar, mas para te curar enquanto você espera. E tem mais. Os desvios também fazem parte. Sabe quando você tinha certeza de que algo ia dar certo? E não deu? Quando parecia que Deus estava abrindo aquela porta e de repente ela se fecha. Quando tudo parecia tão alinhado e de um dia ali para o outro, desmorona. Desvio dói porque você perde a sensação de controle. E perder o controle te expõe, te deixa vulnerável, te confronta. Mas desvio é a ferramenta que Deus usa quando o caminho que você quer é rápido. E o caminho que Ele quer é o seguro. Seguro? Yes. O desvio revela que não era o lugar, era o treino. Não era o destino, era fortalecimento. Não era para te humilhar, era para te alinhar. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com precisão. E talvez sem perceber você já esteja vivendo não um atraso, mas uma cirurgia divina feita no tempo, em silêncio, para te preparar para uma vida que você ainda não é capaz de ver.
Mudança sempre chega arrancando algo, uma ideia, uma certeza, um sonho, um controle, e por isso ela dói. Mas existe um detalhe que poucas mulheres percebem. A mudança nunca chega primeiro por fora, ela chega primeiro por dentro. É por isso que quando Deus muda uma rota, não é só a sua vida, não é só a sua vida ali que mexe, é o seu interior que também treme. E talvez você esteja exatamente aqui, num daqueles ciclos onde nada parece estar no lugar, onde as coisas não funcionam mais como antes, onde seu casamento está num limbo ali estranho, onde a maternidade está ali te consumindo, onde a sua autoestima parece ter caído lá no buraco, que você não sabe como escalar de volta. E você pensa, Deus, por que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça? Mas se você olhar com mais carinho, vai perceber que a mudança não veio para te desmontar. Ela veio para te revelar. Porque no desvio, não na linha reta, que Deus trabalha no seu caráter. Não o caráter que o mundo vê, mas o caráter que sustenta a sua alma quando ninguém está olhando. É no desvio que ele te mostra que você é mais forte do que achava e se torna mais dependente dele. É ali que ele te chama para abandonar os velhos ciclos de carência, padrões destrutivos, jeitos de amar tortos, formas de se anular para manter a paz. A mudança te confronta e no confronto ele refina. E tem outra coisa, a mudança é o laboratório da resiliência. Ninguém desenvolve resiliência no conforto. Resiliência nasce quando você está chorando lá no banheiro, pedindo forças e levanta mesmo assim. Quando você está cansada da mesma conversa no casamento, mas tenta mais uma vez com um coração diferente. Quando você olha para o seu filho e pensa que falhou, mas decide amar com mais paciência e menos culpa. Quando você se sente feia, insuficiente, fraca e escolhe se tratar com dignidade mesmo assim. Resiliência, ela não nasce no que você vence, ela nasce no que você atravessa. E no meio de tudo isso existe o tempo de Deus. Um tempo que não obedece à sua urgência, mas obedece à sua maturidade. Porque Deus não entrega portas novas para corações velhos. Ele espera você crescer por dentro antes de entregar o que está reservado para você. Você enxerga só o pedaço da história onde você está. Deus vê o enredo inteiro, inclusive o capítulo que você não suportaria ler agora. E é por isso que o tempo dele parece lento ou às vezes devagar, porque ele está cuidando de você e não da sua pressa. E conforme você atravessa tudo, algo começa a acontecer. Pequenos sinais de que o desvio está te amadurecendo. Aquilo que te irritava agora não explodiu o seu emocional. Aquilo que te fazia desmoronar agora só incomoda. Aquilo que te fazia duvidar de si agora te provoca a crescer. Aquilo que te fazia anular agora lembra quem é você. Aquilo que parecia perda, agora começa a aparecer livramento. Isso é propósito acontecendo. Propósito não é um destino, é uma transformação. A mudança não veio para te destruir, ela veio para reconstruir por dentro. E quando você entende isso, o não de Deus deixa de ser punição e se torna o começo de quem você está sendo moldada para ser. Uau! Que lindo, né? Então, chega uma fase da jornada em que você percebe que não é a vida que está pesando, é o tanto que você tenta controlar. E toda mulher que já recebeu um não de Deus ou um silêncio prolongado sabe como esse controle aparece. Na tentativa de conversar mais do que o coração consegue,
na necessidade de ajustar tudo no casamento para não perder a conexão, na culpa quando sente que não é a mãe que gostaria de ser, na ansiedade de tentar prever o futuro para não se decepcionar de novo. Controlar é a forma mais sutil de tentar se proteger da dor. Mas quando Deus diz não, ou quando ele permanece em silêncio, esse controle quebra. E quando ele quebra, dói. Dói porque você percebe que sua força não era força, era um medo ali disfarçado. Dói porque você percebe que muitas das suas orações não eram entrega, eram tentativas de garantir um resultado. Mas é justamente nesse lugar de exaustão emocional, quando você já tentou conversar, ajustar, segurar, insistir, que o Espírito Santo começa a te conduzir à entrega. E entrega não é desistência, como muitas mulheres acham. Entrega é devolução. Devolução de pesos que você carregou sozinha por muito tempo. E existem pequenos movimentos internos, quase imperceptíveis, que mostram quando você está começando a entrar nesse estado de entrega. O primeiro é quando você começa a admitir para você mesma: eu tentei tudo o que eu sabia e não funcionou. A honestidade quebra a resistência, porque só existe entrega onde existe verdade. O segundo movimento é quando você percebe que não controla ninguém, nem o marido, nem o filho, nem circunstância, nem futuro, e isso aos poucos vai libertando você daquela necessidade de tentar resolver tudo sozinha. Psicologicamente, o nome disso é regulação de expectativas. Espiritualmente é colocar Deus de volta no lugar de Deus. O terceiro movimento é quando você passa a orar diferente. Não é mais assim, olha, Senhor, faz isso acontecer. É, Senhor, me dá paz para eu enxergar o que o Senhor está fazendo. Olha como é diferente. Essa troca de oração não é pouca coisa, ela é maturidade espiritual ali nascendo. Você não está tentando mudar Deus, você está deixando Deus mudar você. E aos poucos você percebe que entrega não é cair no chão dizendo faça o que quiser. Não. Entrega é se imaginar nos braços de Deus dizendo: eu confio naquilo que o Senhor sabe e eu ainda não vejo. Entrega, ela é vulnerável, sim. É frágil, sim. É expor o próprio coração dizendo: eu queria muito que fosse do meu jeito, mas se o Senhor está me conduzindo por um outro caminho, eu quero aprender a amar esse caminho também. E é aqui que acontece algo que quase sempre passa despercebido. Quando você entrega de verdade, a sua mente abre. Você para de olhar só para a porta que fechou. E começa a perceber portas que estavam abertas há semanas, mas você não enxergava porque estava ocupado demais, tentando forçar ali uma única saída. A entrega, ela desbloqueia possibilidades. Você percebe soluções que antes pareciam impossíveis. Percebe caminhos que não tinham passado pela sua cabeça. Percebe movimentos internos de Deus que estavam ali acontecendo, lá no fundo, enquanto você chorava, achando que nada estava andando. A entrega, ela te tira do papel de protagonista solitária e te recoloca no papel de filha, guiada por ele. E é por isso que entregar não diminui você. Entregar reorganiza você. Reorganiza suas prioridades, reorganiza sua visão, reorganiza sua força, reorganiza até a sua autoestima, porque você volta a se enxergar pelos olhos de Deus e não pelas circunstâncias. E quando a entrega acontece de verdade, você percebe uma coisa transformadora. A paz, ela não chega quando a situação muda.
A paz chega quando você para de lutar contra a mão que está te guiando. Depois de atravessar o não, a espera, a mudança e a entrega, vem um momento em que você precisa caminhar. E é aqui que muita mulher trava, porque ela não sabe como caminhar num caminho que não escolheu. Então, eu quero te mostrar como prosperar na nova direção de forma prática, madura e espiritual ao mesmo tempo. Não é teoria, não é frase bonita, é o que te sustenta no dia em que o peito aperta, no dia em que o casamento pesa, no dia em que a mente te puxa para trás. Aqui estão os passos que vão te ajudar a encontrar paz e até alegria quando Deus diz não. Então vamos aqui ao ponto número 1. Pare de lutar com a porta fechada e aceite o caminho em que você está. O primeiro passo para prosperar é aceitar a realidade. Não é desistir e não é conformar. É parar de gastar energia com aquilo que Deus já encerrou. Psicologicamente, isso chama de interrupção de ciclo. Espiritualmente, isso chama rendição ativa. Enquanto você tenta reabrir o que Deus fechou, você fica ali presa, lá no passado. A paz começa quando você diz: ok, Senhor, se o Senhor fechou, eu não abro mais. Nesse momento a alma sossega e é só aí que você consegue dar o próximo passo. 2. Criar um ritual de respiração espiritual. Um diário para estabelecer, para estabilizar ali as suas emoções. A ansiedade, ela se alimenta de urgência. A paz se alimenta de rotina. 5 minutos por dia, só 5, para você respirar ali fundo, colocar um nome da sua dor diante de Deus, entregar o controle de novo, pedir direção. Senhor, hoje eu preciso dessa direção. E agradecer por uma única coisa pequena. Isso reorganiza sua mente, regula sua emoção e acalma sua alma. Esse pequeno hábito muda tudo, porque paz, ela não chega do nada. Paz, ela é construída. Então vamos agora no ponto 3. Peça direção antes de tentar resolver qualquer coisa sozinha. Muitas mulheres perdem a paz porque tomam decisões no automático. Responder na emoção, falar na hora errada, mexer onde Deus mandou esperar. Prosperar na nova direção exige uma mudança simples, porém ela é muito poderosa. Antes de qualquer passo, pergunte assim: Senhor, isso vem de ti? Isso afina o seu discernimento. E quando você começa a viver assim, você vai perceber que Deus fala, não ali com trovões, mas com paz, ou até mesmo na inquietação. A paz confirma, a inquietação alerta. Esse é o caminho para não se perder de novo. E vamos no ponto 4. Encontre um ponto de alegria ali dentro desse processo, não fora dele. A alegria não vai aparecer quando tudo se organizar. Ela aparece quando você começa a enxergar a mão de Deus no processo. Escolha diariamente um gesto pequeno que te lembre que a vida não acabou. Tomar um café sozinha com calma, ouvir uma música que te traz paz, caminhar 5 minutos respirando, escrever frases de gratidão, se arrumar mesmo sem um motivo. Essas pequenas alegrias, elas são espirituais. Elas te devolvem presença, te devolvem humanidade, te devolvem esperança. E quando você começa a caminhar assim, sem lutar contra o que já foi fechado, sem tentar acelerar o que Deus está construindo, alinhando suas emoções com pequenas rotinas diárias, pedindo direção antes de agir e encontrando alegria no meio do processo, algo muda dentro de você. Você percebe que o não foi um castigo, ele foi um trampolim. Foi Deus te tirando de um terreno raso para te levar para águas mais profundas. Foi Ele arrancando algo que parecia ali seguro, mas que te impedia de crescer. Foi Ele fechando portas que te fariam perder tempo, amor
amor, saúde ou até mesmo futuro. Foi Ele te desviando de caminhos onde você se diminuiria, se machucaria ou se desconectaria de quem você nasceu para ser. E de repente, pela primeira vez em muito tempo, você começa a olhar para o futuro e sentir paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque finalmente você entendeu que Deus não te frustra, Ele te prepara. E aquilo que está nascendo depois desse não pode não ser o que você imaginou, mas será melhor do que daquilo que você teria escolhido sozinho. Porque Deus não fecha portas para te limitar. Ele fecha portas para te proteger e abre outras portas para te elevar. E é esse ponto que você percebe que o não ali que te feriu é o não que vai te levar exatamente para o lugar onde você vai florescer. E talvez essa seja a revelação que o seu coração precisava hoje. O não de Deus não é o fim da promessa, é o início da versão que você consegue carregar hoje. Você não perdeu, você foi redirecionada, você não foi rejeitada, você foi protegida. Você não está atrasada, você está sendo alinhada. Deus não está te punindo, Ele está te preparando, Ele não está te frustrando, Ele está te formando. E quando tudo finalmente fizer sentido, lá na frente, você vai olhar para trás e dizer: obrigada, Deus, por aquele não. Eu jamais teria chegado neste lugar se o Senhor tivesse dito sim para aquilo. O não de Deus, ele é doloroso, mas é sempre perfeito. Verdade.